Missionário. É missionário e presbítero, na verdade. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Brasileiro Morando Fora. Este canal que está aqui para você que mora fora do Brasil, tem algum vínculo de alguma forma com o Brasil, só que pode ser que tenha muito mais do que isso. Bom, esse episódio de hoje, antes de apresentar os convidados, foi uma grande surpresa. Na verdade, eu estou criando ele agora. Sem roteiro, né? Sem nenhum Inédito. roteiro, nenhum bem-vindos, bem-vindas, nada. Porém, eu sei que ele tem um propósito maior. Eu estou muito feliz e agraciada em estar na presença aqui de todos, inclusive o meu marido, que é no bastidor ali, Rafael, está hoje com os meus clientes queridos que vieram diretamente de Portugal, o pastor Iremar e Maíse, um casal muito querido. A gente se conheceu assim, do canal Brasileiro Morando Fora. E eu queria aproveitar que eles estão aqui em João Pessoa, Paraíba, e já fazendo as devidas apresentações. Estou aqui com o meu sócio. Olá, gente, mais uma vez aqui. E só complementando uma frase, né, que a gente ouve muito lá na minha congregação, que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, né? E eu creio muito que o brasileiro morando fora, ele nasce, claro, com essa intenção de ajudar o brasileiro, mas como a Giovana bem pontuou aqui nos bastidores, né, de conexão. E a gente tem essa visão, né? Só nosso escritório da advocacia, ele começa tendo como base esse propósito, né? Nós não queremos muitas demandas repetitivas, nós queremos, né, nós trabalhamos com pessoas, não com processos, e justamente isso, né? Queremos trazer para vocês que essa reunião de hoje, assim, aleatória, é fruto dessa visão do nosso escritório que é bem definida, né? A gente não trabalha apenas com processo, trabalhamos sim com pessoas. E aí, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Eu queria apresentar o pastor Iremar. Gostaria que você se apresentasse, por favor, para nós. Um prazer enorme estar com vocês aqui. Daí, boa tarde ao seu público. Bom dia ou boa tarde? Bom dia, boa tarde, Boa noite. Tem gente no Japão, tem gente na Austrália. Agora é tarde em Portugal, já. Pronto, É. de A tarde. gente Nossa, ela já é saiu de Portugal para aqui, né? Para João Pessoa. Minha esposa tem familiares aqui, os pais moram aqui, tudo, irmãos e tudo. E a gente fica um pouco desconectado assim do tempo. A mente fica lá na Europa e É o jet lag, né? mas pode chamar Iremar mesmo, tá? Tá bem, Iremar. Porque Maíse, eu sou pastor lá, sou presbítero lá numa igreja, Manancial da Graça, pastor Eudes, certo? Meu filho também pertence à igreja, é diácono, e toca música, e eu vi o crescimento espiritual dele, como ele era distante de Deus, de repente Deus tomou ele, e hoje é casado com a filha desse pastor. Nós frequentamos essa igreja lá, né? Então, ele prega, ele é uma bênção de Deus. Aliás, todos os três meus filhos nós temos 3 filhos que são paraibanos, de João Pessoa, batizados na igreja do pastor Ricardo. Que legal. Foram batizados na igreja. Um ano antes da gente sair daqui, eles foram batizados. batizados, 3, no mesmo dia. Glória a Deus. São bênçãos, todos os 3 servem ao Senhor. Meu filho evangeliza lá nas ruas do Porto, pessoas de rua e tudo. Eu disse, emociono até quando fala isso pra gente, conta pra gente o Daniel, né? É o Davi, que é o casado com a Emily, que é a filha do pastor, o Daniel e a Débora, que é casada com Augusto, né? Também, que é meu genro, todos, que é também filho de pastor também. E então é isso. Você foi faz muito tempo para lá? Nós, primeiro, nós saímos daqui de João Pessoa há 12 anos atrás, mais ou menos. E nós fomos para os Estados Unidos, primeiramente, né? E como eu estava falando com você antes de continuar falando da saída, como imigrante em outros países, eu falei sobre algo que você ficou bem atento e queria que eu falasse a respeito, que é quando você vai sair de um país e sendo um cristão, um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, ou seja quem for, você não saia sem uma direção de Deus. Eu sempre digo isso. Porque a gente viu muitas coisas, muitos problemas que aconteceram com casais, se separaram, situações que a gente viveu lá e viu acontecer com pessoas, porque
não tiveram a direção de Deus, certo? Muitas vezes é por causa disso, entendeu? E por sair sem essa direção de Deus, aí às vezes o planejamento que o ser humano faz, ele não funciona. E porque nós tivemos essa direção de Deus, eu creio que a mão de Deus esteve sobre nossa vida, porque passamos por dificuldades, né? Quando chegamos nos Estados Unidos lá, ficamos 5 anos nos Estados Unidos, e depois fomos para Portugal, também através da direção de Deus, e chegamos lá, estamos 7 anos, já estamos tirando a cidadania, e se Deus quiser a gente vai conseguir esse ano, então ano que vem, toda a minha família. E a gente viu que lá onde a gente, o melhor lugar que nós temos que estar, eu digo sempre isso, não é onde você quer estar, mas é onde Deus quer que você esteja. Que coisa linda. Então, você estando no lugar onde Deus quer que você esteja, ali é o melhor lugar que você for, seja na África, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, onde for. Nós estamos muito felizes estando lá no Porto, né, em Portugal, e felizes em conhecer você, Giovana. Eu vou chamar de Giovana porque sim, com certeza. doutora Giovana e doutor Não, Carlos, mas eu Giovana e Carlos. porque nós tivemos uma certa aproximação de uma forma tão maravilhosa, sim, né, que é agradável estar com vocês aqui, felizes. E é isso, lá em Portugal nós estamos há 7 anos. Maíse, querida, Você você não sabe quando você disse que era de João Pessoa, quando meus olhos ficaram, caramba, que legal. Que bênção, Ela né? nasceu no Paraná, tá? Mas em saber que você era daqui, eu digo, pronto, agora estou tranquila. Estou em casa. Pois é. Pois o nosso propósito aqui é justamente trazer confiança para os nossos clientes, porque eu sei que quando você está longe, tem muita coisa pendente no Brasil. Uhum. E o que acontece? Pronto, deixou uma mãe, tem uma herança, tem um imóvel, são situações, recebe uma aposentadoria ou não travou a aposentadoria, sim, conta em banco, todas as relações que envolvem, né, o Estado brasileiro. O brasileiro sai, consegue outra cidadania, às vezes tem mais de uma, né, mas ele continua sendo brasileiro. Sim. E os vínculos no Brasil. E o que acontece muitas vezes, e aí justamente o que a gente tem conversado bastante, a gente começou uma série nova, inclusive semana que vem vai ser espetacular, tá? A gente criou uma minissérie que vai sair, vai ser bem interessante. Mas a gente buscou estudar qual o grande X, qual o grande problema que a gente vem enfrentando, assim, junto dos clientes, que a gente vê que realmente vem acontecendo de forma geral com os brasileiros que moram fora. E aí a gente entendeu que, na verdade, tudo que é feito é como se eles vivessem em partes. Tipo assim, eles nunca são vistos como uma vida inteira. Ou seja, Maíse, você é brasileira e mora no Porto. Com certeza tem suas relações, sua vida no Porto. Enfim, se você quiser trabalhar no Porto, se você quiser comprar imóvel no Porto, você tem filhos. Sim. E só que, às vezes, acaba resolvendo coisas separadas no Brasil, coisas separadas em Portugal. E aí, existem elementos de conexão, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, até para ser o objetivo, vamos dizer assim, hoje do podcast, que é sobre a resolução do problema, vamos dizer, da Maíse, né? Que eles dois nos procuraram querendo saber sobre saída fiscal. E eu costumo dizer que é só a ponta do iceberg de um negócio muito maior. Mas é justamente para falar sobre a pessoa como inteiro. Então, por isso que a gente aqui faz diagnóstico. Porque, às vezes, você tem um contador no Brasil, aí você tem um contador em Portugal. Você paga imposto no Brasil, você paga imposto em Portugal. Isso. Você tem uma aposentadoria que está no Brasil, você recebe ela em Portugal, ou recebe no Brasil e transfere para Portugal. Isso tudo vai criando relações, coisas que as pessoas, infelizmente, por falta de clareza, elas não sabem. Então, o propósito da gente é trazer essa informação para ajudá-las a vê-las como inteiras. Ela é uma pessoa inteira que mora em Portugal, mas ela é brasileira. E nisso, existem várias implicações que pode auxiliar os brasileiros que moram fora, quando a gente vê a pessoa por inteiro. Não sei se vocês estão conseguindo compreender, mas vou até passar para o Dr. Carlos, porque a especialidade dele aqui é muito essa parte de saúde e previdência. E aí, queria que vocês
conversasse um pouco sobre como foi esse encontro, da visão do Dr. Carlos e Maíse e do pastor Iremar. É interessante falar, né, de conexão, porque geralmente quando o imigrante pensa em sair sem essa direção de Deus, né, ele meio que não programa realmente nada. E, geralmente, qual é o padrão aqui que a gente vê do imigrante médio comum brasileiro? Ele tem um emprego estável de CLT, pede suas contas, pega aquele dinheiro e vou viver a minha vida, né? E apesar de ele não entender que a vida completa dele é analisada, né, como a Giovana falou, muitos brasileiros também pensam que a seguridade do Brasil, ele perde essa seguridade, esses direitos como brasileiros, né? E é justamente isso que a gente vai lutar no processo, né, de Maíse, porque independentemente de onde ela esteja, né, no globo, ela não deixa de ser brasileira, com direitos, deveres, tanto dela para com o Brasil, tanto do Brasil para com ela. E é o caso da Maíse, né? Ela é residente no exterior, mas ela tem direitos previdenciários no Brasil, que garantem para ela, como brasileira, independente de onde esteja, que tudo seja assegurado, né? Aposentadoria, benefícios, etc. Para você brasileiro também, né? Que está muito tempo fora do Brasil e pensa que não está mais resguardado, porque já está trabalhando fora, contribuindo fora, mas o tempo que você passou aqui, ele não é em vão, né? O Brasil, ele tem que lhe dar garantias, né? Tem que lhe dar contraprestação. E eu... desculpa. Foi fantástico, pode falar. E eu também, nós tivemos... A gente tem muita dificuldade de encontrar um bom advogado que a gente possa esclarecer... É a coisa mais difícil. Esclarecer da forma como vocês esclareceram pra gente, e da forma como a gente sente segurança em estar com vocês. Porque muitas vezes a gente pensa, como eu tenho uma previdência privada, pública do Estado, certo? E muitas vezes as informações elas são muito conectadas. Não podia se aposentar lá no Portugal, não podia ter aposentadoria lá no Portugal, se eu recolher para o Portugal, não pode. Se eu tenho que recolher aqui, eu já recolhi vários anos na previdência privada, no INSS, e esse dinheiro que eu recolhi, eu vou perder também isso aí. Então, vocês nos municiaram dessas informações e disseram que era possível, e a gente ficou assim, poxa, perdi tanto tempo, tantos anos que eu podia ter dado sequência e ter também feito algo também que nos ajudasse mais, né? Com relação a isso. Fantástico escutá-lo. E eu queria escutar um pouquinho da Maíse agora, que sempre é bom a gente contar histórias, contar a história da gente, porque tem alguém do outro lado sofrendo, que de repente a gente consiga alcançar. E já que nosso propósito, sim, está sempre em Deus, e assim que eu busco, em primeiro lugar, a base do nosso escritório, com certeza, é essa, indubitavelmente. E a gente quer alcançar pessoas que a gente possa ajudar com o nosso trabalho. Então, queria que você pudesse expor um pouco da sua história, para a gente contextualizar juridicamente, mostrar uma solução, enfim. E aí, doutor Carlos que vai falar. Bem, eu fui diagnosticada com Parkinson, agora com nível 2, eu estava no nível 1. E estar em Portugal foi bom, porque eu consegui todo o tratamento, todos os exames, né? E aí, até eu saber que aqui eu teria direito a uma aposentadoria. Eu lembrei de alguma coisa assim, que eu tinha visto tal, e que teria direito à aposentadoria. Porque realmente uma pessoa com Parkinson é muito... Para trabalhar não tem como, não dá. Até para fazer as coisas em casa é muito complicado. Né? A gente vive em um processo de dor. Imagina você fazendo musculação todos os dias na academia, sem parar. Então, é o corpo da gente ali, contraindo, o corpo inteiro, né? Então, tem dia que você está com um problema na perna, outro dia no quadril, outro dia no maxilar. Então, assim, são coisas que não dá para a gente trabalhar. E fora a parte emocional, o cansaço extremo, né? E só que eu sempre fui muito de trabalhar. Nunca pensei em parar de trabalhar. E desta vez eu tive que realmente parar. Só que eu creio que Deus tem um propósito com tudo isso. E eu creio que Deus, a gente passa por processos, né? E esses processos nos aproximam mais de Deus ou nos afastam. Então, nós temos duas escolhas, ou nos afastar ou nos aproximar. E eu escolhi me aproximar,
né? Ser realmente, entregar realmente a minha vida para que Deus fizesse aquilo que Ele quisesse com ela, né? Servir e fazer o que eu puder para que as pessoas venham a conhecer a Jesus, venham a ser Glória a abençoadas, Deus. conseguir ajudar as pessoas. Lindo, que maravilha. Então, assim, eu vi que realmente esse era o propósito de Deus sobre a minha vida, né? Por mais que eu tenha as minhas limitações, não consigo fazer certas coisas, mas eu digo santa doença, que nos leva para mais perto de Cristo. Sim. Santo problema, que nos aproxima mais de Deus. Então, assim, que a gente realmente essa é uma mensagem que eu quero deixar para todos. Que coisa linda. Que a gente pode escolher ser vítima ou realmente fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Inclusive, E eu escolhi fazer. Eu sou aposentado porque eu tive um AVC, quase morri. Com problema cardíaco, né? Problema cardíaco. Deixa eu só uma intervençãozinha aqui, pessoal. Ele tá falando bem no microfone, tá escutando direitinho? Para escutar, mas falar mais Um perto, pouquinho mais perto. E se eu voar pastor? também fora? Não, for você fora tá do ótima. que- Essa Porque é uma- assim, às vezes eu não consigo. Às vezes eu tenho que Esse corrigir um microfone pouquinho. parece um cano de bazuca. Porque ele fala baixinho. Sim. Aí... Qualquer coisa vocês me pedem, mas e aquilo ali? Porque eu Ótimo, São as pode voadas. falar, pastor. Então, como é que eu estava? Tava falando que você Sim, teve um aposentado, AVC. Sim, aí eu tive um AVC, né? E eu fui ver qual foi a origem, era cardíaco, eu tive um problema da arteriosclerose, e aí com problemas que vai acrescentando, como engordar e tal, triglicerídeos, essas coisas, colesterol, e tive um AVC isquêmico e quase morri. e também um tive uma estreitamento, situação, né, que você tem na... E aí, com isso, eu tive um santo AVC. Eu tive a possibilidade de me aposentar e eu disse, não, já que a gente vai morrer, vamos morrer no primeiro mundo. Sim, não tem nada de Já que eu vou errado morrer, nisso. mas não foi bem assim. Foi cremos em Deus e sabemos que Deus faz as coisas para tudo cooperar a favor daqueles que amam e temem ao Senhor, né? A palavra de Deus diz. Então, a gente viu que Deus tinha um propósito com isso, porque quando nós saímos daqui, tive a possibilidade de servir ao Senhor lá nos Estados Unidos e evangelizar pessoas e trabalhar para o Senhor lá, onde Deus queria plantar sementes no coração das pessoas que estavam lá. Tivemos em algumas igrejas lá, depois fomos para a igreja da Lagoinha, do pastor Márcio Valadão, depois ficamos um tempo sendo pastoreados pela pastora Ana Paula Valadão e o pastor Gustavo. E foi um tempo maravilhoso de aprendizado, experiência e crescimento espiritual. Isso nos deu esse cabedal de experiência para que a gente pudesse levar para Portugal. E lá nós estávamos na igreja da Lagoinha, do pastor Jean. Primeiro chegamos sem saber qual era a igreja que Deus queria. E nós ficamos numa igreja portuguesa, em outra igreja brasileira, mas não nos adaptamos bem. E aí conhecemos a igreja do pastor Jean, lá na Lagoinha, e ficamos um tempo maravilhoso lá. Né? 4 anos. Né? 4 anos foi que nossos filhos chegaram e ficaram com dificuldade para se encaixar na igreja portuguesa. Tinha um pastor português logo que nós chegamos, não conseguiram se adaptar. E aí a gente foi para a igreja da Lagoinha lá e meus filhos começaram a se encaixar e firmar no Senhor. Né? Inclusive a gente também estava precisando de uma igreja para... Eu sempre aconselho, não seja crente fora de igreja. Não é algo de Deus. A palavra de Deus fala isso. Congregai-vos, é um imperativo. E eu sempre aconselho pessoas que a gente recepcionava, pessoas lá na igreja da Lagoinha e tudo, e dizia, olha, se você não quiser ficar aqui na nossa igreja, quando a gente recebia as pessoas que iam lá, vamos para uma outra igreja que fala da palavra de Deus, mas não fique sem igreja. Frente fora do aquário não é peixe, né? Que coisa linda. Olha, isso tudo tem um propósito muito grande, porque eu fico passando um filme na minha cabeça aqui, de várias pessoas. A gente atende muita gente também com várias doenças, né? E quantas pessoas vivem nessa doença? Tem pessoas que escolhem ser vítimas e se vitimizar e não buscar. E às vezes o buscar a Deus até busca, porém desigrejado. Eu estou sentindo muito isso agora. Eu posso dizer que, sim, como eu expliquei, desde o falecimento do meu pai, eu venho
com um embate espiritual dentro de mim, embora Deus me dê um filho. Olha só. Então foi uma montanha russa. Eu não tenho como explicar para vocês o que eu sinto. E eu só sei que eu quero ser muito honesta com tudo isso, mas eu vejo as pessoas que têm... Eu estou nesse embate, mas eu estou buscando estar dentro hoje. Porque eu estou entendendo isso que vocês estão falando. Isso, inclusive, ontem eu fui para uma célula na igreja, né, na comunhão, que é a igreja anglicana. Eu fui ontem e eu achei que o pastor, ele fala exatamente sobre isso. Não se ficar desigrejado. E eu não entendia. Agora eu estou entendendo. Mas fui eu buscando sem querer. Eu fui sem querer mesmo, mas eu vou estar lá. Na segunda eu vou estar lá. É uma fé racional, né? Que a gente é levado até essa fé racional. De tipo assim, não é porque eu não me arrepiei, não é porque eu não chorei, que eu não sei que Deus está ali, né? Tipo assim, eu sei porque sei que Deus está ali, né? Pois ele promete. Tipo assim, um exemplo, né? Quando a gente foi para Portugal, e realmente era um sonho antigo, e a minha igreja já estava indo, e eu estava, tipo assim... desenhando, pensando como iria, nós temos o escritório, enfim, várias questões. Questão financeira mesmo, e pá, fomos para Portugal, a viagem chegou, lá na imigração nos separamos, né? Giovana era preferencial e o cara não deixou eu entrar com ela na fila preferencial. Fui sozinho para a imigração de Portugal. Sendo que, imagine, eu não sabia nem o que falar lá, né? Tipo, eu tava preparado para ir com o Giovana. E eu também, preparado para ele entrar comigo. Eu esqueci. Eu tava preparado para entrar com o Giovana e só sorria e acenar, né? Não. Acabou, peguei as passagens e tudo. Chego lá na imigração. O cara começa a perguntar, eu falei tudo que não era pra falar. Ai, meu Deus. Eu sou um cara solteiro. Ai, meu pai. Tenho amigos, tenho família aqui. Vou pra Londres, vou não sei o quê. Foi a primeira viagem. Foi a primeira viagem. Ele começou a perguntar, ele ficou chocado assim, né? Eu acho que ele ficou tão... Esse cara é tão honesto. Tão honesto. Aí começou, né? E você tem quanto? Aí eu falei quanto tinha, ele falou. Tem R$100. Eu quero R$100, quero ver a sua conta. Foi aquele constrangimento todo. Eu quero ver sua autorização da Irlanda. E não tinha chegado ainda. E foi aí que meu eu tava... irmão não tinha mandado a autorização. Meu celular descarregando. Eu peguei, tava com esse computador aqui, onde vocês vão ver. Tem uns adesivos da Jesus Cop, que é um movimento cristão aqui do Brasil. É muito barato. E aí, do nada, Deus me falou, pega teu computador. Eu falei, vou pegar meu computador. Pra ver o que eu achava. Eu tava dizendo, Deus, vai aparecer alguma coisa. Eu não sei, porque não tem nada. Aí, abro o computador e o fiscal vê. Aí ele pega, tem aqui, né? Jesus está comigo. Aí ele pergunta, você é cristão? Aí já mandou. Eu falei, falo que sim ou que não. Eu falei, sou sim. Inclusive, tem uma igreja aqui, né? E você continua a falar. Mas um motivo pra ficar, né? Que era a e igreja aí, ali. continuei a buscar as coisas e ele olhou no meu Tudo que não se computador. diz. Aí ele pegou e disse, para, você não vai achar nada. Falou, mas pode entrar. Agora agradeça ao seu computador. Oh, glória, meu Deus. Ou seja, o próprio Jesus deixou eu entrar lá, né? Não, tipo assim, não foi o dinheiro que eu tinha, não foi, não foi Giovana, com muita boa vontade. Depois, Não quase foi que eu o caio próprio dura, Jesus, né? porque eu falei tudo que não era pra entrar, né? Quando saí lá, eu liguei pro pastor, a primeira pessoa, pastor, eu entrei. Foi Jesus. Você Eu era digo, um candidato entendi. perfeito pra ser deportado. Derrota na hora. Disse tudo que Carlos, não podia. Tudo que não Tudo que não podia. podia dizer. Só uma Exatamente coisa. isso. Você me lembrou a minha esposa quando a gente foi aos Estados Unidos. Onde chegou lá, né? Né? Ela chegou lá e aí na hora de a gente entrar na imigração, é para ficar calado, falar menos possível, só responder aquilo que ele perguntar. Né? A minha mulher começou a falar, cara. Então ela começou a falar alguma coisa e dizendo coisa, não sei o que. E eu acho que pisei no teu pé. Pisando no pé pra mim. E aí, o camarada, acho que já não entendia muito bem o inglês ainda dela, não estava tão afiado, que ela fez um curso de inglês aqui, a gente chegou lá. E que não sabia nada disso. E aí, eu acho que ele olhou assim, só olhar, balançar a cabeça assim, fechou o passaporte e entregou a gente entrou. E eu já nem sabia que quando ele entrou, eu não sabia. Eu disse, agora vai ser tá difícil, eu pensei, vão olhar as malas, não sei o que e tal, aí mais olhou assim, não, aí, mas já está nos Estados Unidos. Eu digo, você não está nos Estados Unidos? E por que? A gente com as malas nas mãos. E tudo. Por que você não deu glória a Deus, mulher? Glória a Deus. Foi muito feliz, né? Glória a Deus. Eu não estava preparado, né? E muito a história, né? Meio que a gente ajuda tanto cliente aqui que não está preparado, aí você fica nessa situação
E já começa, meu Deus do céu, será que o direito vem aqui? Não sei o que, né? É bem interessante estar nesse lugar, assim, porque nós temos, Giovana teve a experiência de morar fora, nós atendemos, nós temos empatia como ser humano, né? Sim, sim. Mas só quem realmente sente na pele é vocês que estão fora, né? Tipo assim, como é, né? E eu até quero fazer uma pergunta, qual é a sensação? Tipo, sensação mesmo de sair do país e não ter essa proteção, porque querendo ou não, apesar de tudo que o Brasil enfrenta politicamente falando, economicamente falando, mas nós temos direitos e garantias que você se depara com outros países que não têm, né? Tipo uma justiça, um direito do consumidor. E qual é a sensação de estar fora, né? Vocês foram para 2 países que são paralelos nas Nossa, são completamente opostos. Posso falar? Para mim, realmente, Estados Unidos e Portugal totalmente oposto, né? Os direitos que eu tenho em Portugal não tenho nos Estados Unidos, né? Então, assim, tudo que eu tive nos Estados Unidos é um social security card. Então, assim, e para isso eu só podia trabalhar na indústria, na faculdade que eu estudava, né? Então, lá a gente tinha que se virar mesmo nos 30 para pagar a faculdade, que é caríssima, né? Então, o custo de vida lá é altíssimo. Então, aquele sonho americano que todo brasileiro tem, ele não... É melhor diminuir as expectativas, né? Porque a realidade é dura lá. Então, assim, não é postar na internet, tá na Disney, o iPhone pegando da árvore, coisa do tipo, o dólar saindo da árvore, e não é essa a realidade, né? É uma realidade dolorosa, onde os imigrantes têm que, muitas vezes, trabalhar, como eles chamam assim, no negro, né? Assim, que é trabalhando, fazendo faxina, trabalhar em construção. Então, um médico daqui vai para lá, não vai ser nada. Apesar que não, quando nós saímos aqui, o meu salário dava para eu viver lá, mas quando o dólar aumentou bastante, aí a gente teve que buscar alternativas. Pois né? Agora eu queria falar um pouco também sobre essa sensação. Só um segundinho. Então, assim, lá nos Estados Unidos, a minha sensação de insegurança era muito maior. Eu sempre me sentia uma estrangeira. Né? Então, assim, a qualquer momento eu teria que voltar. Já em Portugal, gente, eu não estou incentivando a imigração irresponsável, tá? Então, assim, em Portugal eu senti realmente na casa da minha mãe. Lá a gente tem proteção, lá a gente tem direito, lá... Enquanto um green card, você acha aí no mínimo, dos mínimos aí, vamos dizer, $10 mil lá, a gente paga 50 euros para o nosso green card, que é o cartão de residência, né? E, assim, a facilidade de nos adaptarmos é muito maior do que nos Estados Unidos. E, lógico, é bom aprender outra língua, né? Já em Portugal, quem tem problemas né? Qualquer problema que você tiver, você vai conseguir resolver, querendo ou não, é a tua língua. Mas uma sensação que é a pior para mim de morar fora é a sensação de como quando você estivesse no céu, vendo as coisas acontecendo aqui na Terra e não poder participar. Essa é uma coisa que você tem que estar muito bem preparada. Porque você vai ver gente nascendo, você vai ver gente morrendo, você vai ver gente casando, seus sobrinhos nascendo, sua família. E eu mesma, eu tive a péssima experiência de ver a minha mãe falecer e não poder estar aqui. E também da irmã de Iremar também não poder estar aqui. Não tá aqui, tá. Então, assim, são essas coisas... O meu cunhado filmou para nós. Você tem que estar muito preparado e estar ligado nisso, porque, assim... Tem que ter coragem. É muito doloroso. Primeira coisa, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Direção de Deus, eu digo, principalmente. Primeiro, direção de Deus. Segundo, a coragem. Tem que ter coragem. Agora, é uma coisa assim, que eu também achava como se... A gente, quando está no Brasil, a gente está em casa, né? A gente está na nossa casa. A sensação quando volta da... Seja lá nos Estados Unidos ou em Portugal, eu não sentia na minha casa. Eu sentia que estava em outro lugar. Agora, em Portugal, a gente tem aquela identificação com o português, apesar de ter aquela forma deles terem o jeito deles, assim, alguns são casos. Europeus, mas eu acho assim, 90% são maravilhosos. Maravilhosos. Raramente se encontra mas assim, sempre tem... O áudio tá bom? Tá ótimo. Sempre tem aquela situação de que parece que você não está na sua casa, né? Então, eu senti assim, daquele jeito aqui. A gente não pertence, a gente tá assim, na casa do sogro ou na sogra. A sensação é isso, você não está na sua casa, está na casa do sogro ou da sogra. Então, você não pode, tem que pagar a luz muito tarde, você tem que desligar o ar-condicionado na hora que sair, você não pode pagar. Você tem que tomar um cuidado para não ofender o sogro ou a sogra, entendeu? Porque está na casa deles. Então, é o que acontece lá. Então, nós temos que respeitar
Isso. E se adaptar à cultura deles, porque é a cultura dele, é a casa deles. Nós que chegamos lá, não então eles, nós não temos na que nossa implantar casa, né? as nossas coisas lá, né? Apesar que tem uma identificação da igreja, nós somos cristãos, eles são muito católicos lá, 3% só são do inverso evangélico, cristão evangélico em Portugal. Então você vê como nós temos um trabalho muito grande, certo? Para trabalhar, porque os católicos são pessoas bacanas de Deus, eles são tementes a Deus, mas são, assim, nominais. Cristãos Sim, nominais. Bem praticantes, vão só para Então, tem alguns que são, mas a maioria é só, né, como eu era aqui, católico aqui no Brasil, eu nasci com o nome de católico. Mas que seguir a Cristo não é isso. Seguir a Cristo não é nominal. Seguir a Cristo é real. É você viver o reino de Deus aqui na terra. É você ser cristão onde você for, onde você estiver. E isso não é fácil. Mas eu acredito, por exemplo, sempre falo isso, fora da igreja é muito mais difícil você ter uma vida cristã para seguir a Jesus Cristo. Porque ali tem uma comunidade, ali tem a palavra de Deus, ali tem uma bênção do Senhor sendo ministrada constantemente às pessoas. A célula, você vai estar indo com o seu marido. Então, é muito importante a célula, eu acho. Você ter um grupo como estava ontem eu e minha esposa, um grupo de orando, debatendo, porque ali você tem condições de debater e pensar a palavra de Deus que foi pregada no domingo passado. Então, eu acho isso muito maravilhoso. Então, é essa a sensação que eu tenho. Ai, que coisa boa. Eu vou puxar o gancho agora um pouquinho para o direito, porque a gente também tem esse propósito aqui, e conversando e entendendo um pouco a tua história, Carlos, conta um pouco sobre, inclusive, para a gente já passar para vocês como é a movimentação processual. Sim. É que a gente acaba passando sempre, a gente está sempre acompanhando o processo. Eu costumo dizer que no nosso escritório a gente trabalha, é um escritório boutique, a gente trabalha de forma diferente dos escritórios que tem contencioso de massa, e a diferença é que aqui eu faço questão de estar à frente dos processos, claro, sem atrapalhar os prazos processuais, porque a gente nem consegue. Mas se, por exemplo, há uma movimentação no juiz, a gente não espera que aquilo fique lá, né? Muitos advogados nem acompanham isso. A gente já olha, eu já sei se eu posso ali e pedir para poder colocar na ordem, ou quando eu não posso também, mesmo assim eu ainda chateio para tentar fazer. De toda forma, a gente está sempre... Você já tem, né? Pois é, eu fico pleiteando, e tem coisa que não anda, tem coisa que anda rápido. E vou passar a palavra para Carlos, mas me veio a lembrança. Nós temos aqui conseguido acelerar no nosso processo muitos processos dos aposentados que estavam sofrendo um desconto abusivo e ridículo, né? Infelizmente, os aposentados vão buscar melhor qualidade de vida, assim como vocês, fora do país. Escolhas, vocês falaram. Tem o ônus e o bônus. Vocês falaram do ônus, mas também tem o bônus de morar fora. Mas a escolha é sua, você não deixou de ser brasileiro. Aí você vai para lá e o governo brasileiro tira 25% da sua aposentadoria, que é curta, e aí sim, 2024 foi julgado inconstitucional. Mas a realidade é que em 2025 inteiro nós estávamos judicializando para poder retirar essa cobrança. Entendeu? Então não é tão simples. Saiu lá no STF inconstitucional, não. Vai apertar um botão e a Receita não vai mais cobrar. Não existe isso. E eu, no até caso, hoje. A Previdência, eu passei a vida todinha recolhendo a Previdência e eu me aposento e vou pagar a Previdência um valor exorbitante. Não, um valor expressivo do salário ficar inteirando do Estado. E a gente vai falar sobre isso, porque esse é um caso, o seu caso é um caso sui generis, que também não está sendo avaliado da melhor forma. Porque a gente entra aqui, o nosso conflito como advogados, e voltando, escritório boutique e talvez um contencioso de massa, é a mesma coisa que a gente enfrenta no judiciário. O judiciário, vamos lá, o juiz pega aquilo recorrente, ações iguais e te trata igual, mas o teu caso é diferente. E o nosso trabalho aqui é mostrar essa diferença, porque você é único. E a Constituição brasileira, ela te garante seus direitos como uma pessoa única. Só que o juiz, Estado, não está vendo isso. A promotora, PNP, Ministério Público, isso tem acontecido muito. Eu estou criticando, mas é um problema generalizado do nosso. Pela quantidade de volume, talvez, de processo, não dá tempo, ok. Todas as pessoas são humanas, existem erros. Nós, advogados, servimos para mostrar exatamente a diferença entre as pessoas.
Tecnicamente falando, agora já que é uma coisa que é ele que domina, vou passar a palavra para o Dr. Carlos. A gente está diante de 2 clientes, né, que são 2 casos, né, também bem específicos. O da Maíse me chamou a atenção muito porque ela, né, tá enfrentando aí o Parkinson, já tem todo esse problema que essa doença infelizmente traz, e aí teve um embate, né, aposentadoria, tem direito ou não? Que no Brasil existe uma lei que de forma taxativa específica com as doenças graves passíveis de aposentadoria. Então, Maíse, ela, o primeiro requisito deu check, né? O grande embate que se deu na situação dela era a questão da perícia, né? Porque ela, como residente no exterior, tem muito ainda esse embate. Posso fazer a perícia, às vezes nem todo mundo tem a condição de vir para aqui, tem uma viagem programada, e o que faz? Perde o direito porque não pode fazer a perícia? E a resposta é não, né? E para a justiça brasileira, o Brasil, especificamente com Portugal e outros países, tem acordos bilaterais que permitem, né, que essa perícia seja feita, avaliada por um médico português ou um brasileiro à distância, porque nada impede, né? O Conselho de Medicina aqui do Brasil, ele já está regulamentando essa questão das consultas online, e a gente tem vários exemplos aqui de brasileiros que não deram à frente com o processo com medo, porque não tinha laudo, né? E a gente, inclusive, intermediou, né, consultas aqui no Brasil, com toda a regulamentação, e juízes aceitaram esse laudo, né? Então, o primeiro embate, talvez, dos brasileiros, não sei se foi o da Maíse, e aí a perícia, e agora? Eu lembro que era uma pergunta recorrente, né? Você falava, não, marca a perícia, e depois a gente resolve, né? Isso, não tem como mais a gente ficar esperando. Quando marcar a perícia, é o primeiro preço que vier de passagem, você compra. Infelizmente tem pessoas... tem pessoas que não conseguem encaixar, né, essa perícia com o tempo de vir para o Brasil, e por isso que a gente também, muitos clientes aqui, tem um caso de outro cliente que ele sofre com depressão profunda, né, e aí a gente conseguiu que ele fizesse a perícia também no consulado, ele fez a perícia no consulado do Porto, né, porque a gente conseguiu demonstrar que a doença dele era incapacitante, né, e que não valeria a pena para a saúde dele vir para o Brasil apenas em um dia, 2 horinhas, fazer uma perícia, era o único objetivo dele, era a perícia, né? Então a gente conseguiu demonstrar isso e o INSS já marcou lá no Porto. Então, primeiro paradigma de você, brasileiro, que tem questões previdenciárias e de outras questões de saúde, saiba que o Brasil, ele deve olhar para você. E saiba que aqui no Brasil você pode ter assistência onde você estiver, né? A gente tem um consulado e sobre direito internacional público e privado, a doutora Giovana conhece bem, tem mestrado nessa área, ela pode até explicar, né, o papel do consulado e por que ele deve garantir, né? Porque é uma extensão do nosso território, né, Giovana? O consulado é do nosso território, que nos garante deveres e obrigações também lá. Então, o primeiro caso da Maíse me chamou a atenção por isso. Né? A gente pegou um processo também que o advogado aqui, não querendo falar dele, enfim, o advogado tinha travado, né? E a gente, quando pegou o caso da Maíse, falou, não, aqui são 2 questões. Questão de aplicar o direito em nosso tratado e questão de realmente diligenciar. Tanto que a gente entrou, eu vi a documentação, vi realmente. A Axon, ela me comunicou, né? Já foi pro nível 2, caso de que antes estava no nível 1, vale salientar. Isso, antes estava no nível 1, quando começou o processo, só. O processo, ela evoluiu na doença e o processo não evoluiu. É terrível, né? São 5 níveis. Imagine, você evoluir o grau da doença enquanto o processo está lá aguardando a perícia, que é o ato primeiro de um processo previdenciário. Absurdo. Mas conseguimos prontamente e foi... Quando eu pisquei o olho, vocês estavam aqui. Teve um propósito vir pra cá, mas entenda isso. Até isso, porque eu consegui uma passagem. Que maravilha. Da primeira, né? Eu vou falar a primeira, no preço de passagem barata. Da primeira, não é primeira classe, não. É primeira oportunidade. Oportunidade, a data boa. Mas coisa boa, Deus né? abriu as portas para isso, né? Que tudo cooperou, mas que bom, né? A gente tem até um dos deveres da advocacia é promover, né? Ela é útil para a administração da justiça. O que a gente faz é basicamente isso, né? Administra, faz um malabarismo, né? Para que garanta a justiça seja aplicada no caso de vocês. E conseguimos, a perícia vai acontecer. E o passo agora é outro, né? O convencimento do perito e se ele não for convencido, o convencimento do juiz, né? Que realmente essa doença é incapacitante e que esse benefício vai garantir uma qualidade de vida para você, né? Que a dignidade humana é um direito constitucional, né? Então a gente vai brigar para que você tenha uma dignidade, né? Mesmo deixando fora. Inclusive, assim, para você ver, quando eu fui fazer a minha perícia do INSS,
por isso que eu tive que entrar com a justiça, né? O médico deve saber que a gente que tem Parkinson, eu posso não estar tremendo aqui agora. Isso não significa nada. Sim. Porque significa que o remédio está fazendo efeito. Esse remédio que eu tomo, né? E isso vai diminuindo com o tempo. À medida que a doença vai progredindo, o efeito vai diminuindo, a gente vai aumentando a dosagem e assim vai. E assim, às vezes os peritos, eles querem ver você tremendo para poder te dar o direito. Só que é a ponta do iceberg somente. Isso. O Parkinson não é só tremor. Me conta um pouquinho o que vocês vêm falando sobre os tratamentos, né? Também pode entrar na questão da água alcalina, do colchão. Sim. Porque isso pode ajudar, alternativas, né? Assim como também existe hoje em dia canabidiol, né? Que também se usa para Parkinson. Nunca fiz, a minha médica não me aconselhou. Eu só faria se realmente eu tivesse mas um acompanhamento. O tratamento feito, da cama terapêutica e da água alcalina, magnetizada, isso trouxe, eu acrescentou ajudou muito, me ajudou muito. Inclusive aos tremores, mesmo que ela tremia tanto, como eu falei antes com vocês, ela tremia a cabeça que era o tempo todo, e a gente orava muito, estava na época na Lagoinha, né, lá no Porto, e as mãos tremendo muito, que ela não conseguia nem assinar o nome dela. E você é a prova viva de que deu certo. Deu certo. E a gente não... que junto com a medicação. E a gente não vai mais deixar de estar usando esses produtos, não. Porque foi uma coisa assim que melhorou a questão da pressão alta que ela tinha. Tomava remédio de pressão, não toma mais. A infecção urinária, que não tem mais problema. E aos poucos esse tratamento vai dando um resultado, que a gente acredita que vem desse tratamento que a gente fez, que inclusive a empresa até aqui no Brasil, a indústria dela. Tem no mundo todo, mas a indústria aqui em Maringá. Pronto. E vocês também estão trabalhando com isso, né? A gente faz assim claro. A gente faz assim. Não, mas eu tô falando isso porque se alguém aqui tiver interesse em saber mais, também manda aqui nos comentários, tá certo? Deixa os comentários, porque eu posso estar direcionando aí o contato do Iremar e da Maíse para estar ajudando também, até com aconselhamentos, né? Para quem tem essas doenças. Agora eu vou puxar só um pouquinho, porque o episódio, ele precisa acabar. Mas eu não queria acabar. Que acabasse sendo só uma coisinha aqui. Mas não vai acabar agora, não. Segure só um pouquinho que eu queria puxar para o seu assunto, da sua questão jurídica também. Não. Vou esperar e vou deixar você terminar o episódio. Vou deixar. Certo? Eu só queria contextualizar aqui, bem pontualmente, doutor Carlos, sobre a peculiaridade da ação judicial que a gente veio, né, a fazer do Iremar. Isso mesmo, o Iremar, ele tem um desconto na sua folha de pagamento, uma contribuição previdenciária, que ela é prevista em lei, pessoal, inclusive na lei estadual. Sendo que o caso peculiar dele é que ele, quando foi aposentado, existia outra lei que trazia a ilegalidade desse desconto para o caso do Iremar, porque quando ele se aposentou, estava em vigência outra lei, que falava... Que era mais benéfica. Era bem mais benéfica, que aquele que foi aposentado por doença incapacitante, no caso dele foi aposentado pelo AVC, ele não deveria ter o desconto cardíaco. Ele não poderia ter o desconto, ou no máximo, né, se ele passasse ali do teto da Previdência, ele teria um desconto de 3%, que seria bem menor do que o desconto de hoje. Então, quando a gente pegou o caso, a gente discutiu aqui, o direito falou, não, aqui não é nem questão de... A questão aqui realmente de ver o tempo da norma e a gente que é advogado, a gente estuda isso no primeiro semestre, Sim. né? Vigência e o vigor da norma, a gente foi por essa questão constitucional. Mas aí pegamos um juiz que olhou de forma genérica. Na verdade existia aqui o caso tanto do direito adquirido, coisa julgada, coisas que a gente trabalha muito, né, na justiça. E se você tem um direito que foi garantido por determinada lei, que aquilo é mais benéfico, isso é uma regra. Não pode vir uma outra lei retroagir você perder esse direito. Ele vai alcançar o que a gente chama dos efeitos ex tunc e ex nunc, né? Eu decorei isso muito fácil, vou explicar. Ex tunc é tum, para trás, então retroage. Ex nunc não retroage, é para frente. Então o efeito era ex nunc. Então quem tiver aí do direito já aprenda também que esse efeito
ex nunc, né? Para que não retroaja e não vá ferir o direito adquirido e a coisa julgada de pessoas como Iremá. Nós estamos brigando por isso, apesar de o juiz, vamos dizer assim, liminarmente ainda não ter enxergado a probabilidade do direito. Mas, claro que isso a gente vai levar para a segunda instância, né? Terceiro grau, e faz parte, é isso. Faz parte. E é isso, e no caso do Iremá também tem outro paradigma, né? Que uma pessoa se aposentou depois dele e foi garantido esse direito. Sim. Então a gente levou para o juiz, como você pode decidir diferente do tribunal que já decidiu, né? Pois é. E nós estamos lutando para trazer os direitos, garantias constitucionais simples, né? Não é nenhuma questão mesmo da contribuição, do gênese da contribuição previdenciária. Não é isso, é realmente trazer aquilo que já está garantido pela Constituição, né? Você foi aposentado e na época havia uma lei, e nós queremos a aplicação dessa lei. E é basicamente isso. E agora eu vou pedir ao pastor Iremá para que ele consiga concluir o episódio, né? Porque assim, se deixar, a gente vai conversar até depois da manhã. Mas eu queria, antes de passar a palavra, agradecer imensamente, que eu tenho certeza que não existe acaso. Não. Isso aqui é propósito. Eu fico tão feliz em saber que Deus colocou a mão, e eu me sinto agraciada em poder ser instrumento de Deus e ter esse propósito e de cuidar das pessoas e poder fazer aquilo que Deus me deu, um talento e aquela vontade de estudar, e me capacitou para estar aqui. Então eu agradeço a Deus por isso, e agradeço a Deus por vocês. Amém. E por ter juntado e trazer vocês até nós. Vou passar a palavra. Olha, eu só queria dizer algo assim, agradecer, né? Primeiro, louvar a Deus pela vida de vocês e termos conhecido vocês, Pois né, é. mãe? Porque eu tive muitos anos morando aqui em João Pessoa. Eu tinha muita dificuldade de conseguir advogados. Bons advogados. Bons advogados, tem passar à advogados, frente. tem bons advogados, alguma coisa, mas assim, a forma como vocês tratam a causa, a coisa, a matéria, a forma como vocês tratam os clientes de vocês, isso aí nos deu assim, um diferencial que a gente viu em vocês. Coisa boa. Com certeza, porque eu estou falando isso com toda sinceridade. A atenção que vocês dão, né, é difícil encontrar, né, em outras pessoas. Então a gente vê que aí habita o Espírito de Deus na vida de vocês, a forma carinhosa como vocês trazem os assuntos para a gente. Atenção, isso é fundamental quando você trata com um cliente, né? E vocês mostraram isso, né? Deve ser esse amor que vocês têm, né? Pelo trabalho, pelas pessoas, que faz com que vocês sejam assim tão atenciosos. A gente está vendo que vocês dão uma sequência, vendo que vocês acompanham a gente, vendo que vocês dão um retorno para a gente, está sempre municiando a gente, e a gente fica tranquilo, e a gente não quer deixar mais vocês. Então a gente está querendo colocar mais coisas, Fazendo propaganda. Eu já coloquei, já colocamos outras coisas, mas a gente disse, olha, a forma como eles tratam, a forma como eles nos tratam, a forma como eles agem no processo, porque se não fosse assim, a gente não estaria assim, nem aqui, né, com vocês, mas eu não estaria dando outros processos, que a gente já caminhou algumas coisas, que a gente vai dar sequência. Então, muito obrigado, Deus abençoe você, a sua marido, Rafael, que é uma bênção de Deus, certo? Ao Carlos, aos funcionários aqui, a Luísa e a todos aqui, né? E que Deus abençoe esse trabalho que vocês fazem de maravilhoso, tá? Muitíssimo obrigada. Carlos, quer falar alguma coisa? Não, só isso. Foi muito bom estar com vocês, né? E sintam-se nessa mesa, pessoal. Vocês estão em casa. Amém! Gente, sentem-se conosco. Boa, bem o gancho. A gente precisa, sim, porque a gente também não tem esse costume, né? Estamos iniciando esse projeto. Mas se você gostou do episódio, por favor, já se inscreve no canal, já curte aí, distribui, compartilha, não custa nada. Vai lá com o dedinho lá na setinha, manda para as pessoas, porque você pode estar fazendo um bem. Só em escutar a conversa aqui. Foi muito enriquecedora do ponto de vista espiritual, jurídico, confirmou. emocional também. Emocional.
Acabou o episódio. Isso aqui vai sair, viu? Acabou o episódio. Foi um prazer enorme. Meu marido vai me matar. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais.